vamos dar continuidade à nossa série comentando sobre o livro O Processo Civilizador, do Norbert Elias. Então, deixe aí a sua clicada em curtir, se inscreva e vamos embora! No vídeo anterior, nós comentamos sobre uma ideia geral a respeito do que o Norbert Elias apresenta nos 2 volumes desse livro e comentamos sobre o primeiro volume, que fala sobre a formação dos costumes. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o segundo volume, que chama Formação do Estado e Civilização, e que vai falar mais sobre a relação do Estado, a relação de conflitos existentes que levaram a essa estrutura, a essa instituição estatal, e muitas das coisas que nós vamos falar aqui já foram comentadas no vídeo anterior, porque há uma inter-relação entre tudo isso que a gente vem comentando. Nesse segundo volume, como o próprio título já sugere, o Norbert Elias vai investigar a formação do Estado. E, como nós já comentamos, ele fala sobre um processo que vai do século IX até o século XVIII. O autor nos apresenta um primeiro momento que viria do século IX até o século XI, século XII mais ou menos, que seria um período que ele fala onde havia relações centrífugas entre os diversos grupos de nobres existentes nos países que nós já citamos, onde atualmente são Inglaterra, França e Alemanha. Ele apresenta que começou uma formação de reinos no século IX. Você tinha uma figura do reino e as figuras dos nobres em torno deles, na relação que a gente conhece como a de suzeranos e vassalos. O rei como suzerano e os demais nobres como vassalos do rei. Só que essa relação é uma relação que o Norbert Elias apresenta como uma relação centrífuga, ou seja, uma relação que foge do centro, em que o rei, que é esse centro, acaba perdendo relações dos seus vassalos. Isso ocorre mediante uma situação política, social, econômica existente, em que os laços entre esses grupos não eram tão fortes. Por exemplo, um determinado nobre que tem o seu feudo num ponto distante do rei e essa relação acaba se perdendo. O nobre então vai se revoltar contra o rei, vai se colocar fora dos domínios reais, e isso é uma relação centrífuga, uma relação em que as possessões reais vão se perdendo. E à medida que se perde uma possessão, acaba ocorrendo um conflito para tentar recuperá-la. Isso vai movendo a política da época. Uma relação em que você tem essa perspectiva centrífuga de perdas de possessões reais e o rei, com os demais nobres, entrando em guerras para tentar recuperá-los. A mudança nesse panorama começa ali por volta do século XII e do século XIII, através de mudanças que acontecem na sociedade. As cidades, as vilas, os burgos vão se tornando pouco a pouco maiores, as economias vão se tornando mais sofisticadas, os laços de comunicação e de transporte entre essas diversas ocupações humanas vão se tornando mais complexos, a troca de mercadorias, o comércio vai aumentando, e com toda essa nova estrutura, uma economia mais dinâmica, uma economia mais interligada, começa a surgir também a presença das moedas como o padrão de troca, como padrão de valor para fazer funcionar essas relações mercantis. Então, a gente tem aqui um ponto crucial para uma formação do Estado, que seria o domínio sobre a moeda. Você vai ter uma moeda sob o controle de um determinado rei que vai reger aquelas relações econômicas existentes. Juntamente com o crescimento dessa sociedade, o aparelho administrativo, o aparelho burocrático vai se expandindo, e isso faz com que os nobres percam um pouco o poder. Nessas novas relações de administração pública, os nobres acabam perdendo força e a figura do burocrata, do funcionário público, da pessoa que tem
capacidade técnica, que tem um conhecimento, começa a se fortalecer, e com isso surge uma nova forma de nobreza, uma nobreza que estaria a serviço do Estado com a sua capacidade técnica. Então a gente tem uma formação de uma estrutura jurídica, de uma estrutura burocrática em torno do Estado. Então o Estado ele começa a se tornar mais forte, mais presente dentro das relações sociais. Um outro processo que acontece também é o monopólio da força pelo Estado. O Estado se torna o garantidor da lei e isso faz com que ele tenha um monopólio da força. Quem pode usar das armas, quem pode usar do poder coercitivo é o Estado, e isso acaba sendo retirado do indivíduo em prol de uma segurança de toda a sociedade. Então a gente tem já diversos elementos que mostram como durante todo esse período que o Norbert Elias estuda, você vai tendo uma consolidação de toda uma estrutura de Estado, de um Estado cada vez mais burocratizado, de um Estado que tem o poder de emissão da moeda, um Estado que tem o poder das armas, um Estado que tem o poder jurídico, um Estado que tem o poder penal. Dentro das relações políticas que envolvem essa perspectiva centrífuga que a gente comentou, o autor vai nos colocar que um novo elemento acaba gerando um equilíbrio nesses conflitos, que é o crescimento da classe burguesa. E essa nova classe burguesa que vai surgindo a partir do século XIV, ela começa a entrar em conflito com a classe nobre. Então, isso acaba favorecendo o rei. Por quê? O Norbert Elias coloca que seria uma espécie de cabo de guerra. Você teria de um lado a nobreza, de outro lado a classe burguesa, e o rei seria o elemento neutro dentro daquela briga. Se um lado estiver ganhando ou se estiver perdendo, quem pode fazer a diferença nessa disputa é o rei. Então o rei consegue aumentar a sua força a partir do momento que a burguesia cresce. Se o rei estiver perdendo muito apoio entre a nobreza, ele pode se escorar na burguesia e vice-versa. E dessa forma acaba ocorrendo a consolidação do poderio real, que vem dar origem aos estados que vêm a constituir os países que nós temos hoje em dia. Outra mudança considerável que ocorre nesse período é a racionalização da vida. As relações, que eram muito mais carregadas de simbologia, passam a se tornar cada vez mais burocráticas. Se para um contrato ter validade, o que contava era a honra do assinante, agora se torna uma questão burocrática, algo que você vai resolver num cartório. Se para um tratamento médico, algo resolver algum problema de saúde, você contava com orações ou com outros tipos de métodos místicos, religiosos, cada vez mais você vai ter a presença da ciência no dia a dia. Então, a racionalização começa a ser construída também a partir do século XIII, do século XIV. E com isso tudo, a gente vai ter, pouco a pouco, a construção de tudo isso que a gente conhece como civilização. A formação de um Estado com o monopólio da força, a expansão de relações jurídicas, a divisão do trabalho, a inter-relação econômica entre diversos grupos, o autocontrole dos impulsos biológicos, conforme nós falamos no vídeo anterior, a racionalização da vida, todos esses são elementos que vieram a constituir toda essa ideia que a gente tem de civilização. O nosso mundo atual é fruto de tudo isso que o Elias nos apresentou. Uma estrutura administrativa que rege as vidas, uma estrutura legal dentro do Estado, uma contenção de impulsos biológicos, a racionalização da vida. Dessa forma, o Norbert Elias nos traz uma excelente forma de compreendermos como todos os nossos costumes, como os nossos hábitos, como as nossas próprias relações de poder se constituíram. Elas se constituíram na Europa Ocidental e como os países da Europa Ocidental criaram um grande império ao redor do mundo, eles levaram essas suas instituições para essas outras localidades e criou toda uma ideia de civilização que permeia o mundo inteiro. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.